Olá! Criar um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher é o objetivo de um projeto de lei em análise na Câmara. O banco de dados deverá conter nomes de condenados pela prática de crimes de violência contra a mulher e manter todas as informações relativas aos delitos praticados. Nós vamos conhecer mais detalhes da proposta aqui no Palavra Aberta. Eu recebo a autora do projeto, é a deputada Silviê Alves, do União de Goiás. Muito bem-vinda, deputada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Acho que é um assunto de extrema importância que merece ser televisionado. Com certeza, deputada. Eu queria que a senhora começasse falando sobre o que exatamente vai estar previsto, que tipos de crime que podem ser incluídos nesse cadastro. Eu não gosto de usar esse pronome eu, né? Mas eu sou uma mulher vítima da violência doméstica e se eu soubesse, por exemplo, a pessoa que eu me envolvi na época, se ela tivesse um cadastro, alguma condenação, eu teria evitado esse tipo de relacionamento. Só que a gente está falando, no meu caso, de uma agressão física e não com fim feminicídio. Então, hoje, mais do que nunca, o Brasil necessita de informações claras e objetivas para essas mulheres, para elas não se tornarem vítimas. Porque se a gente parar para pensar, é o único tipo de crime que pode ter uma prevenção. Gente, o feminicídio é o único tipo de crime que ele pode ser prevenido. E a gente está falhando. O Brasil está hoje matando, em 5º lugar no planeta, as nossas mulheres. Então é uma estatística muito dura que nós temos que buscar mecanismos para tornar essa possibilidade de prevenção real de fato. Nessa proposta estão incluídos, por exemplo, o crime patrimonial, crime também de violência psicológica. Todo tipo de crime, porque as mulheres vêm sofrendo muito com essa violência psicológica também, não é isso? A gente não vai, em momento algum, demonizar os homens, né? Nós não estamos generalizando aí esses homens todos como agressores. Mas se a gente imagina que numa condenação de última instância, esse homem tem que fazer parte desse cadastro. Porque se ele se separou, agrediu uma vítima, deixou um lar destruído, com filhos sequelados, filhos que poderão duplicar isso na vida, né, aí da juventude, na vida adulta, esse homem tem que fazer parte de um cadastro. Porque ele pode não morar naquela cidade mais, naquele estado, mas ele vai para outro estado da federação e as mulheres não saberão quem é esse homem. Então, se eu tenho esse cadastro, busco pelo nome, eu falo, opa, é uma anteninha, mas esse homem está condenado pelo resto da vida. Olha, me perdoe, então não vamos agredir as mulheres. Não vamos causar os danos que estamos causando. Se não comete crime, você não faz parte de nenhuma punição. Agora, deputada, a gente já tem um cadastro nacional dos que cometeram estupro. Ele está funcionando porque, nesse caso, ele vai preso, né? Mesmo a condenação é diferente desses outros crimes. Funciona esse cadastro? Funciona razoavelmente, né? Infelizmente, hoje no Brasil, por que a gente ainda convive com a impunidade? A gente convive com a impunidade porque as leis são duras, elas são duras. O problema são as brechas nessa lei, que a defesa desse acusado encontra para fazer com que ele não fique o prazo determinado pelo juiz. Tem estupradoras que pegam 17 anos, 20 anos de prisão, 30 anos de prisão, mas ele fica 6, 4, 5. Como é possível? E detalhe, às vezes o julgamento, ele demora tanto a acontecer quando não há prisão em flagrante, que esse homem fica 10 anos em liberdade. Né? Estão esperando o quê? Prescrever não vai, é um crime hediondo. Mas o que eu preciso? Eu preciso fazer com que este homem esteja no cadastro, esteja sendo cumprido. Há falta de fiscalizadores. A sociedade hoje, ela pode ser a maior fiscalizadora. Gente, é um cadastro, tá? Para todo mundo poder olhar, acessar esse cadastro. Pois é, deputada, mas, por exemplo, quem ficaria encarregado de municiar esse cadastro? Porque as secretarias teriam que receber ainda o material voltando da justiça para... A gente tem cidades que não tem nem delegacia da mulher. Como é que realmente esse cadastro seria preenchido? Seria preenchido pela Secretaria de Segurança Pública e com ramificação para o Ministério da Justiça. A gente não pode... Se você me fala agora que uma cidade não tem delegacia, mas eu tenho uma delegacia regional que atende 20, 30 cidades, é responsabilidade dessa delegacia efetivar esses nomes e também é responsabilidade do Tribunal de Justiça efetivar essa condenação e repassar para o Ministério da Justiça, que, claro, terá que ser o responsável para fazer esse cadastro, né? O CNJ tem um cadastro muito parecido sobre a medida protetiva, homens que descumprem a medida protetiva, homens que já são condenados. Então, nós já temos coisas similares no Brasil. O próprio DF, que registra um número altíssimo de violência doméstica, de feminicídio, já tem uma lei que foi sancionada
pelo governador. Então o Brasil está dando passo. Por mais que falem, nós vamos barrar na Constituição, né, vai ferir o direito da pessoa de não ser uma eterna condenada, mas é aquilo que eu falei. De que forma você previne um crime, não sendo você inibindo esse agressor, mostrando para ele que se ele não acredita na cadeia, na prisão, vai ter algo muito pior para ele, que é essa exposição para o resto da vida. Agora, tem o risco desse nome ser inserido antes de ter transitado em julgado? Não, não há essa possibilidade. Até porque aí sim a gente está falando de uma brutal inconstitucionalidade. Né? Eu, se fosse dizer para você como cidadã, como mulher, claro que eu preferia que fosse um cadastro imediato no primeiro crime de violência contra a mulher que esse cidadão cometesse. Mas é impossível, né? A nossa Constituição ela é bem clara e a gente está aqui para respeitá-la. E teria que tipo de dados, por exemplo, seriam incluídos lá? E teria a possibilidade de a mulher agredida ter acesso, pelo menos a mulher que já passou por esse processo? A gente fala sobre mulheres que já sofreram violência. Seria sim importante, porque uma mulher que é vítima de violência, a gente fica tão vacinada, eu vou falar uma expressão tão boba que quem foi picado por cobra tem medo de mangueira. É uma expressão boba? É, mas quem foi vítima de violência, a gente passa a ter um certo tipo de medo da maioria das pessoas que se aproxima, né? Não é à toa que até hoje eu ainda não confiei numa pessoa totalmente para me relacionar e não é à toa que muitas vítimas, ou elas acabam sendo vítimas novamente, ou elas preferem estar sozinhas até sentir aquela confiança total, seja, né, no psicológico, com seus filhos, porque a gente acaba tendo que demonstrar para os nossos filhos que a gente está ali, que a gente denunciou, mas que a gente também não vai trazer mais para dentro de casa nenhum tipo de violência, porque eles sofrem isso também. Então, a situação é muito complexa, mas eu acredito que as mulheres hoje, tendo acesso para suas filhas, é muito importante. Pais hoje também, a gente não está falando só de mulheres. Os pais, uma família hoje, a sua filha tendo acesso a uma informação de saber quem é aquele cidadão, porque ele pode ser condenado ainda jovem. Ele sendo condenado ainda jovem, porque às vezes ele já bateu em várias mulheres, ele já agrediu de diversas formas, já tentou contra a vida dessa mulher. E os índices de reincidência são muito altos, São muito altos, até porque o Brasil hoje não tem uma forma efetiva de uma sala sabe, ressocialização desse agressor, que para mim isso é mais que urgente, uma lei também sobre isso. Porque nós temos até uma estatística de pessoas que fazem uma terapia em conjunto, de 100 pessoas, 2 provocam uma reincidência. Então, são números bons, porque o agressor, ele continua tendo acesso aos seus filhos. E aquilo que eu falei, é um círculo vicioso que a gente precisa interrompê-lo, para que essas crianças e adolescentes não repitam. E a Lei Maria da Penha, que ela foi um avanço, até em termos internacionais, ela não consegue mais coibir esse tipo de violência doméstica, né? Teria outros tipos de legislação que seriam passíveis de serem aplicadas com mais eficiência, digamos assim? Olha, eu acho que a Lei Maria da Penha ela é uma das melhores leis do mundo, assim, com todo respeito e carinho eu falo. Só que é uma lei de 2006, então tudo na vida muda. Nós mudamos, você não é mais a pessoa de 2006, eu não sou, né? A gente evolui, a gente desenvolve outras habilidades. E da mesma forma eu acho que a Lei Maria da Penha ela precisa ter algum tipo de modificação em determinados itens dentro dela. O feminicídio, a gente conseguiu fazer uma mudança, votamos agora recentemente, aprovamos na Comissão da Mulher o aumento para a pena de feminicídio de até 40 anos, então já é um avanço, né? É pouco, para mim deveria ser eternamente esse homem fora da sociedade, mas a gente esbarra na Constituição e sabemos que não pode. Então, a gente conseguir modificar algo dentro da Lei Maria da Penha é o que vai fazer valer. E é bom deixar bem claro porque a lei ela é efetiva. A gente se esbarra novamente no judiciário, que não compreende a necessidade de deixar, se o homem cometeu o crime, se ele pode chegar a 30 anos, que ele fique em regime fechado, que não haja tanto benefício para esse criminoso, porque se ele tem essa tendência de violência e não aceita, não quer e não julga que precisa ser tratado, ele vai cometer novamente esses crimes. Com certeza. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Obrigada. Obrigada a todos. Eu conversei sobre a criação de um cadastro nacional de pessoas condenadas por violência contra a mulher. Foi com a autora da proposta, a deputada Silvie Alves, do União de Goiás. E você pode acessar e também compartilhar essa e outras edições no YouTube da TV Câmara. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.